Vai. Bom dia, gente. A gente vai falar sobre a obra Triste Fim de Policarpo Quaresma. O Triste Fim de Policarpo Quaresma, ele é um romance pré-modernista e eu vou falar as características pré-modernistas existentes na obra. Destacam-se, né, o nacionalismo e o regionalismo, uma denúncia social que eles ainda vão falar aí para frente. Tem alguns temas históricos da época que foi escrito, uma linguagem mais coloquial, não é que nem aqueles outros romances que a gente leu que é muito formal, e o rompimento com o academicismo. É isso aí, o Paul vai falar o resto. Bom, em relação aí ao livro, né, que é um romance pré-modernista e tem todas as características tais como a Bianca falou, a gente pode citar também que cabe-se um tema principal em relação à sátira, né, que o autor faz do livro, né, que Lima Barreto faz. Lima Barreto, ele escreve, né, expondo uma crítica à sociedade da época, que era uma sociedade burguesa, mas que se preocupava apenas com seus interesses. No caso, o Policarpo Quaresma é retratado como algum tipo de ultranacionalista ou algum tipo de pessoa muito patriota para a época, né? E ele desejava ver o Brasil em um tipo de reforma, uma reforma tanto quanto cultural, linguística, política, e a burguesia e nem o governo gostavam dessa ideia. E por isso, eles se preocupavam apenas com seus interesses e Policarpo Quaresma não conseguiu nenhum êxito nos seus tipos de petições, né? Quando ele sugeriu, por exemplo, que a língua do país seria tupi, e quando tentou, por exemplo, migrar para um sítio e tentou plantar alguma coisa lá, não é? Tradicionais aí da agricultura brasileira, ele não conseguiu cultivar nada também e foi tendo aí essas desventuras até que ele acabou preso e foi condenado à morte. Bom dia, Marcelo. Eu vou falar um pouco sobre o resumo do Policarpo Quaresma. O Triste Fim de Policarpo Quaresma mostra uma visão agressiva e realista. Também critica o nacionalismo patético e ufanista. A obra é capaz de transmitir ao leitor sentimentos de amor, ódio, euforismo, melancolia ou piedade, pois é uma fusão entre o cômico e o trágico. E é bem notável também o caráter nacionalista do protagonista, mas é trágico quando ele é condenado por um crime que não cometeu. Bom, agora eu vou falar um pouco também sobre o resumo. O protagonista, né, o Major Policarpo Quaresma, ele tinha esse amor pelo Brasil, era uma pátria muito grande. Isso fez com que ele estudasse o violão, que era um instrumento meio marginalizado, e também fez que ele estudasse o tupi. E aí ele pegou e mandou uma carta à Câmara falando assim que recomendava a língua tupi como idioma oficial do Brasil. Aí ele escreve um ofício que provoca uma grande confusão e ele é meio que considerado louco e assim ele vai ser internado num manicômio. Aí depois que ele é colocado como já tá melhor, assim ele vai para um sítio, né? Aí onde ele mora com a sua irmã e um criado. Quando ele começa a sentir o nacionalismo dele assim meio que voltando, ele começa a plantar nas suas terras e ele começa a acreditar que a agricultura é a chance do país ser a primeira nação do mundo. Aí teve a revolta armada em que o Floriano Peixoto ele integra na Quaresma como major no batalhão. Quase no fim dessa revolta, o Itamaraty ele envia alguém para retirar presos e matar esses presos. Vários presos foram fuzilados. Isso deixou o Quaresma revoltado, que escreve uma carta violenta ao Marechal Floriano Peixoto. Aí ele é preso como traidor e condenado à morte. E morreu ele no final das contas. É isso.
Quando ele foi condenado à morte, depois ele volta para explicar, né, o que aconteceu. Eu vou falar um pouco sobre a estrutura da obra. Dividir aí no foco narrativo. A obra ela é feita em terceira pessoa. O narrador, ele é considerado onisciente, distante, mas ao mesmo tempo ele é capaz de entrar na alma das pessoas, né, desvendando os sentimentos, os pensamentos. E os fatos, eles acontecem, eu achei até bonita a palavra, findando a condenação por morte e traição à pátria. O tempo, ele é cronológico, passa aí durante o governo de Floriano Peixoto, e o espaço é no Rio de Janeiro, né? E também foi no sítio Sossego, que é um local denominado Vila Cuzuzu. E a narrativa, ela tá aí na quebra dessa loucura, né, que fica louco, que, como eu tinha falado, depois o narrador, ele retoma o momento para explicar os acontecimentos. É isso. Essa obra, o que eu quero que vocês fiquem atentos um pouquinho. Claro que a gente não vai conseguir perceber tudo das obras, né? Mas eu quero que vocês entendam o que essas obras têm a ver com o pré-modernismo. Lembrando que o pré-modernismo não é um período literário, é uma fase de transição. Então, nós vimos agora o Triste Fim de Policarpo Quaresma, elas falaram do nacionalismo, a questão da história dentro da obra. E nós vamos mudar o foco agora. Por isso que esse período não é considerado, na verdade, um período literário, né? E sim um processo de mudança, devido a essas características bem distintas que uma obra tem da outra. Ok, Os Sertões agora. Só me falam os componentes, por favor. Sara, Bárbara... Qual Sara? Abraão. Sara, Bárbara, Natália, Amanda e Matheus. Maria Lúcia, habilita a compartilhamento de tela, por favor. Prontinho. Obrigada. Peraí. Eu perdi uma. Sara, Bárbara, Natália, Matheus. Amanda. Tá, obrigada. Pode começar? Por favor. A gente vai falar da obra Os Sertões. Sara, pode passar. Sara? Eu escutei, só um minutinho. Claro, que compartilhou do outro jeito. Não, mas tem jeito de abrir, apertar F5, abre tudo. Tá dando pra ver? Vai voltar. Tá? Deixa eu diminuir o João, pronto, porque ele não tá aceitando. Pronto. Tá. Os Sertões, ele foi publicado em 1902 e ele narra os acontecimentos da sangrenta guerra de Canudos. É um relato histórico mesclado com a literatura, porque Euclides estava na guerra. Ele foi mandado pelo jornal Estado de São Paulo para cobrir a guerra. Por isso que esse livro foi um marco na literatura e na história do Brasil. E também ele é bem extenso, ele tem 632 páginas. Vamos ler. Pode passar pro autor. Ele foi escrito pelo Euclides da Cunha, que é um escritor, jornalista e professor brasileiro. Depois que ele publicou essa obra, ele foi eleito para a 7ª cadeira da Academia Brasileira de Letras e ele foi morto poucos anos depois, em 1909, aos 43 anos. É isso. Eu vou falar da relação dele com o pré-modernismo e algumas características do livro.
O livro ele usa uma linguagem grandiloquente, é isso mesmo, com um estilo rebuscado. Ele tem um estilo descritivo intenso, descrevendo os sertões e os sertanejos. Ele é rico em termos científicos, onde ele critica o nacionalismo exacerbado. Ele também tem um caráter pessimista no livro, e ele é um livro contra o conformismo. Então, ele é um livro que incomoda, que leva a pessoa a procurar a verdade. Não é aquele livro que é aquele pronto, leva a pessoa a pesquisar. E o tema principal do livro é a Guerra dos Canudos. É o Matheus agora. A parte que eu tenho que falar é sobre a Terra. E a Terra no livro é como se fosse, mais como o nome mesmo, a descrição do ambiente, que fala do local, clima, relevo, flora, vegetação e etc. Do sertão e do clima da região, como é que é o negócio lá, tudo seco, tudo ruim. E também trata-se do estudo geográfico, que é dividido em 5 capítulos. O primeiro, que é os preliminares. O segundo, o golpe de vista do alto do Monte Santo. O terceiro, o clima. Quarto, secas. E o quinto, uma categoria geográfica que Égio não citou. Isso que fala que tem descrição do ambiente no livro. Agora sou eu vou falar sobre a parte do livro O Homem, que no caso o livro é dividido em 3, né? A Terra, o Homem e a Luta. A parte do Homem é a seguinte: o Euclides da Cunha, ele termina de descrever a Terra, que ele já estava descrevendo na parte passada, mas ele também descreve o homem, a vida, os costumes das pessoas que viviam no sertão, ou seja, dos sertanejos, né? As pessoas que viviam no sertão. E essa parte, ela se trata de um estudo antropológico e sociológico do ser humano, e onde o homem ele é determinado pela tríade: a raça, o meio e a história. E ele também cita as raças, que são negro, português e índio, e a sub-raça, que são os mestiços, né? Que é a transição, essa mistura entre esses todos. E eu achei interessante também que nessa parte, ele descreve o sertanejo como um Hércules Quasímodo. Eu achei engraçado, porque, né, duas vertentes, o Hércules que é fortão e o Quasímodo que é corcunda, todo feinho, assim. E ele usa muitas antíteses e paradoxos também, que é uma marca do livro. E última coisa que ele faz, ele dá a sua opinião sobre a Guerra dos Canudos, basicamente. Ele fala sobre o Antônio Conselheiro, que é o líder dessa guerra, né? E ele meio que prepara a terra, a terra, entre aspas, né, para o que vai vir sobre a Guerra dos Canudos. Ele fala ele dá opinião e ele fala assim que ele acha que as pessoas são muito burras de estarem seguindo o Antônio Conselheiro, não sei o que, ele não gosta nem um pouco da Guerra dos Canudos. E essa parte, ela é dividida em 5 capítulos: complexidade do problema etnológico no Brasil, Gênese dos jagunços, O Sertanejo, Antônio Conselheiro, Documento Vivo de Atativismo e Canudos, os antecedentes. É isso. Eu fiquei de falar sobre a terceira e última parte do livro, que é a luta, e é a parte considerada mais importante, que é quando começa a narrativa da própria luta da Guerra de Canudos. Ela é constituída em 4 expedições, as 4 expedições do Exército, que foram enviadas para sufocar a rebelião de Canudos e acabar com os bandidos do sertão, que se localizavam no Rio São Francisco e no Norte e Nordeste. Havia mais ou menos 20 mil habitantes em Canudos e morreram quase a metade deles
o que é uma coisa muito triste. Como a Ana falou, ele criticava muito quem seguia o Antônio Conselheiro, porque ele achava que as pessoas tinham que ter uma carência muito grande para precisar seguir alguém daquela forma. Essa parte do livro é dividida em 34 capítulos. A primeira expedição com 4 capítulos, a segunda com 6, a terceira com 6 e a quarta com 8. Além disso, também há a nova fase da luta, com 3 capítulos, e os últimos dias da luta, com 7 capítulos. E é esse nosso trabalho. Muito obrigada. Isso. Gente, para quem se interessar, eu sei que o livro é um pouco extenso, tem um filme que chama Guerra de Canudos, que trata só a luta, né? Não trata do homem e da terra, não, porque uma vez que as obras são puramente descritivas, mas trata muito da história, da luta em si, dessa questão das expedições que a Sara comentou agora no final, as mortes, muito... Claro que o filme tem um ponto comercial, assim, né? Tem um relacionamento amoroso, tem aquela questão do comércio mesmo, para venda mesmo. Mas dá para a gente perceber, assim, a destruição de Canudos, porque Canudos passou a ser extinto do mapa, e a fissura das pessoas pelo Antônio Conselheiro. Era como se fosse o Deus, né? Ele seleciona um lugar para montar a sua igreja, para ter o seu sacrário ali, e as pessoas confiam puramente. Eu estou largando tudo e vou seguir Antônio Conselheiro, né? No filme mesmo, tem o Euclides da Cunha, que é o jornalista, porque até então ele era, vamos assim dizer, um ponto principal, né? Porque ele foi até lá cobrir a guerra. Essa obra ela foi produzida pós-guerra, ela não foi produzida durante, né? Isso aqui, na verdade, foram escritos de Euclides da Cunha, que depois que a guerra acabou, ele fez uma coletânea, fez essa união e publicou a obra em si. Mas a obra ela foi publicada... Oi? Policarmo Quaresma, que eles falaram, do Lima Barreto, vai estar no processo seletivo da UFMG. Vai? Que joia! É uma obra que aparece muito, e é ótima de ler. Ela é bem curtinha. Os Sertões, que é um pouquinho mais extenso. Só que vamos centrar no foco dessas duas obras perto do pré-modernismo. Tá vendo que elas não se interrelacionam? Uma vem falar do nacionalismo exagerado, das questões étnicas, das questões culturais brasileiras, e o outro vai focar um pouco mais na história. É isso que é o pré-modernismo. Ele vai se prender a pontos importantes do Brasil, mas não vão ter um elo de ligação. E as questões sociais, elas começam a entrar agora. Porque até então, em Machado de Assis, nós analisávamos a alta sociedade. Agora começam os problemas sociais, não os problemas conjugais que eram tratados no realismo. Então, nós temos a guerra, nós temos a fome, nós temos o sertanejo, nós temos a fissura por alguém, né, por uma figura religiosa. Nós temos o nacionalismo exagerado de Policarpo Quaresma. Nós temos as questões culturais sendo deixadas de lado. E agora nós vamos ver Clara dos Anjos, que vai vir com uma outra vertente ainda, um outro foco. Tá? Eu quero sempre que vocês se prendam a essas questões, porque que essas obras se incorporam dentro do pré-modernismo, para a gente ver que é diferente mesmo. Obrigada. Clara dos Anjos agora, pessoal. Também de Lima Barreto. A gente vai falar sobre a Clara dos Anjos. Esse livro ele foi publicado após a morte de Lima Barreto. E Lima Barreto ele retrata assuntos delicados em Clara dos Anjos, como o preconceito racial, a obrigação social do casamento, o papel da mulher na sociedade fluminense durante o século XX. Bom dia, eu vou falar um pouco sobre o livro, que trata a história de uma triste jovem mulata que foi seduzida e abandonada grávida por um homem branco da alta classe. Durante esse tempo, a desonra ficava apenas para a mulher, e Lima Barreto foi além da crítica ao racismo, que era a marca forte de suas obras. Ele fez uma profunda discussão do papel da mulher na sociedade patriarcal, no tempo em que a mulher tinha apenas duas escolhas, que era ou casar ou ficar desonrada.
Através de suas personagens, Barreto defende um novo papel para a mulher e que essa pudesse ter maiores oportunidades de estudo e trabalho, estando o autor muito à frente da sociedade da época. Barreto criticou a educação recebida por Clara e outras jovens de seu tempo e cor. Ela foi abandonada e humilhada e, por fim, entende sua situação na sociedade, que era racista e machista, onde ela vivia, de uma mulher negra, jovem e grávida de uma relação fora do casamento. Agora a Sara vai falar um pouco mais. Sou eu, peraí. Bem, eu vou falar sobre a obrigação social do casamento. Nessa época, a mulher ela tinha meio que uma ideologia de que ela só se realizaria caso ela se casasse. E mesmo se antes do casamento ela desfrutasse de alguma independência, ela trabalhasse ou fizesse qualquer outra coisa, após o casamento ela simplesmente largava tudo aquilo para se dedicar ao marido dela e ao lar. Quando a mulher ela era solteira, normalmente ela teria algum trabalho, mas se ela continuasse com essa independência após o casamento, o homem ele entendia isso como ele achava que aquilo deixaria ele não ter mais o comando de casa ou da mulher. Para ele era uma insegurança a mulher continuar tendo sua independência após o casamento. Por isso elas não possuíam salário ou qualquer coisa. Também a gente pode ver numa passagem do livro que fala assim: Clara queria casar-se para libertar-se, passear, conhecer a cidade, teatros, cinemas. Ela não conhecia nada disso. Então, a gente pode ver que a mulher, ela achava que a partir do matrimônio ela ganharia a sua liberdade, mas na verdade não é nada disso. Agora, acho que é a Nicole ou a Sara que vão falar. Sou eu. Bom, eu vou falar um pequeno resumo da obra. Clara dos Anjos era uma jovem mulata. Ela tinha 17 anos. Ela era filha de Joaquim dos Anjos, que é casado com Engrácia. Seu pai é carteiro e flautista, e sua mulher, Engrácia, é dona de casa. E eles moram em um casebre muito simples e humilde, que possui 2 quartos, sala, jantar e de visitas, cozinha, despensa, quintal, situada no subúrbio do Rio de Janeiro. E em seu aniversário, a Clara conhece Cassi Jones de Azevedo, que é um violeiro. Então ele foi convidado para tocar em sua festa de aniversário, né? Cassi Jones, ele é branco, de uma classe social um pouco melhor. Ele tem 20 e poucos anos e tem fama de sedutor. Mas ele envia cartas de amor para Clara, para que ela se apaixone por ele. Agora a Sara. A Clara era uma jovem que acreditava na pureza do amor e acabou que o plano do Cassiano deu certo, que ela se entregou para ele. Aí passa um tempo, ela vai descobrir que ela tá grávida e Cassiano vai fugir. Aí ela pensa que vai conversar com a mãe dele, né? Esperando que vai ter uma reparação. Só que o que acontece? Ela é totalmente maltratada pela mãe do rapaz, que humilha totalmente ela. Aí a gente pode perceber isso quando fala assim, ó. Ela vai falar com eles e fala assim: que isso, mamãe? Aí coloca assim: a velha continuou. Casado com gente dessa laia, qual que diria meu avô, Lord Jones, que foi cônsul da Inglaterra em Santa Catarina? Que diria ele visto tal vergonha? Então ela sofreu muito por causa disso. Aí ela, no final do livro, ela coloca: mamãe, a mãe dela responde que minha filha, nós não somos nada nessa vida. Aí nisso a gente percebe que a moça ela se dá conta que ela é uma mulher pobre, negra, e o autor ele quer criticar mais isso, pelo que eu entendo, que é o racismo presente naquela época. Isso, essa última fala aí, ela é bem famosa, né? Mamãe, nós não somos nada. Por quê? Porque a única esperança que elas tinham, né, era procurar a mãe do rapaz, do Cassi Jones, e quando vai lá, ela completamente indiferente, né? Que dó, né? Meu filho vai se envolver com gente dessa laia. Então, aí ela se dá conta. Aí no final, na verdade, é como se ela caísse a ficha, né? Nós não somos nada nessa vida. Ou seja, o negro não é nada nessa vida.
de acordo com a perspectiva daquela época. Só para a gente entender um pouquinho, para a gente relacionar a história aqui. Na época do romantismo, houve a libertação dos escravos. Na época do naturalismo, do cortiço, para a gente sintonizar com a sociedade, muitos saíram das fazendas em busca de novos trabalhos. Aí se formaram os cortiços. Os cortiços, então, foram demolidos. Acabaram os cortiços. Aí surgiu as favelas. Aí formaram-se as favelas. Exatamente. Então, só para a gente entender essa linha histórica, para entender o que a obra faz relação com o cotidiano mesmo, com a história, tá? E a partir daí formaram-se as favelas. As favelas foram formadas de quem? Das pessoas que saíram dos cortiços e que não tinham um trabalho e não tinham uma moradia dentro da cidade. O que é a favela? São as beiradas da cidade, né? A beirada do miolo, vamos assim dizer. Tem muita favela que tá do lado, tipo, de bairro, assim, vamos dizer assim, de condição boa. Porque como a cidade foi crescendo... Crescendo, exatamente. Então, foi misturando, não teve como. Isso, então quando você vai em cidades grandes, a gente vê favela no meio da cidade exatamente por isso. Nós podemos não falar em favela, mas nós podemos falar em bairros em patrocínio, por exemplo, né? Muitos bairros ainda, por exemplo, Serra Negra, ele ainda é bem isolado do centro, né? Aqui a cidade já está crescendo pro lado de cá, né? Eu falo pro lado de cá da minha casa, assim, Santo Antônio, já está crescendo. Mas o Serra Negra, ele ainda é mais afastado. Foi a partir daí que foram se formando os bairros, né? Nas cidades menores. Aqui nós não temos favela, mas nas cidades grandes acontece exatamente isso. As cidades não tinham por onde crescer, tiveram que crescer depois as favelas. Só para a gente compreender essa relação. Viram que agora tem uma terceira obra completamente diferente? Questão social. Então, agora nós vamos entrar nesses problemas sociais eu ia falar da sociedade, da população em si. Tá? Os problemas sociais que norteiam. Não o casamento visto como uma instituição financeira. Nessa situação da Clara dos Anjos, o casamento era visto como uma salvação feminina. São as visões, né? Vamos para a Urupês agora? Ô Maria. Oi. Eu vou sair do celular, vou entrar pelo computador, você me aceita? Senão minha bateria vai acabar. Tá, joia. Bom dia, a gente vai falar sobre o Urupês. Peraí só um minutinho, ô Carol, desculpa te incomodar. Clara dos Anjos, Ana Clara, Iago, Nicole, faltei e a Sara? Os quatro. Samira. Ah, a Samira é dessa equipe? Só que ela tem um problema no celular dela, ela mandou mensagem falando. Tá, obrigada. Vamos lá, Urupês. Então, o Urupês foi um livro escrito pelo Monteiro Lobato, e o que motivou ele a escrever esse livro foi que em 1914 ele herdou do seu avô uma fazenda, se eu não me engano, no interior de São Paulo, e ele começou a se dedicar totalmente à vida e ao trabalho na fazenda. Só que foi uma época de muita seca e que estavam ocorrendo várias queimadas, supostamente provocadas por caboclos, né, que é a mestiçagem entre índios e brancos. E aí ele começou a se indignar, ficar revoltado com essa situação, e ele escreveu uma carta para o jornal O Estado de São Paulo, contando sobre tudo isso e as críticas dele a essa situação. E aí esse jornal, ele percebeu que o texto era meio valioso, ele percebeu que o texto tinha alguma coisa no texto que era importante, e publicou com o nome de Velha Praga. E esse texto era um pouco polêmico, sabe? Então, causou uma certa comoção no geral, assim. Foi um pouco... causou uma certa reflexão nas pessoas. Então, isso incentivou Monteiro Lobato a escrever vários outros textos, que, no final das contas, ele compilou tudo num livro só e deu o nome de Urupês. Apesar de apresentar diferentes temáticas em seus contos, a importância de Urupês está na decadência, na crítica que ele faz da decadência da zona rural brasileira e ao tipo nacional imaginado por nossa literatura. Ele possui uma linguagem que foge dos padrões parnasianos da época,
porém ainda com o pé no naturalismo e também já pensando no modernismo. Monteiro Lobato encarna um personagem do campo e traz as mais diversas situações que mostram, às vezes de maneira metafórica e às vezes de maneira direta, as características adversas dessa população, no caso a população rural. Com alguns neologismos e várias passagens que lembram a tradição oral, os personagens ganham forças pelas descrições por vezes exageradas, mas que em conjunto com a descrição do ambiente em que vivem em todo o contexto da obra, a obra se torna mais rica e mais completa. Bom, no livro, né, além do surgimento de uma das personagens mais icônicas da literatura brasileira, que é o Jeca Tatu, né, o Ouro Preto também trouxe uma série de inovações de importância até nos dias atuais, e uma delas seria a linguagem, né, empregada no livro, na qual Monteiro Lobato está preocupado em reproduzir em seus textos a riqueza da fala brasileira da zona rural. Aí com os coloquialismos, né, os neologismos, e o recurso da oralidade foi a maior ousadia do escritor em Ouro Preto, porque nessa época o uso do português coloquial em obras era visto como algo inferior, e sem valor literário, né? Aí, dessa forma, pode-se dizer que Ouro Preto era uma obra que, de certa forma, antecede as convenções estilísticas propostas pelos modernistas da semana de 22. Bom, eu vou falar sobre algumas críticas que Monteiro Lobato ele faz nessa obra. E a principal crítica que ele faz é em relação ao sertanejo, onde ele chama o sertanejo de preguiçoso, cachaceiro e analfabeto. E ele também critica o cenário em que o sertanejo vive, que no interior ele fala que a terra era maltratada, improdutiva, e nas cidades, que eram chamadas de Itaoca, ele chama de atrasadas e decadentes. E na época que a obra aconteceu, foi durante o coronelismo, foi a época onde os coronéis, eles, digamos, dominavam os redores do Brasil. E tanto é que na obra é retratado o voto de cabresco, né, que era uma prática muito comum durante essa época. E também tem outras críticas que Monteiro Lobato faz. Ele também critica o nomadismo do sertanejo, os desastres naturais causados pelo homem, tipo desmatamento, queimadas. E no final da obra ele culpa o homem por não preservar a natureza. É isso. Essa obra, assim, Monteiro Lobato já é um cidadão que gosta de causar, né? Ele é sempre muito polêmico. Sempre muito polêmico. Tudo que vocês lerem sobre Monteiro Lobato, vocês vão ver esse ponto. Ele é sempre muito polêmico. E ele usa uma linguagem um tanto quanto pesada, né? Para fazer uma relação ao caboclo, ao sertanejo, nessa obra. E o foco central era isso mesmo, né? A crítica. Criticar os costumes, criticar os maus feitos, maus tratos com a natureza, ele gira em torno de Ouro Preto. Só para vocês entenderem a questão da diversidade também, né? Cada autor aqui vai se prender a um detalhe, e Monteiro Lobato, ele vem com uma linguagem mais séria. O Monteiro Lobato, ele é ele, assim, para ele só existe ele, o foco central é dele, então a linguagem dele é um pouco mais jagunça, é um pouco mais sertaneja, um pouco mais pesada nesse aspecto. Antes de começar a Alma Encantadora das Ruas, eu vou fechar a aula, tá? Porque falta 1 minuto e meio, e aí eu já chamo vocês para os dois grupos restantes. 1 minutinho, por favor.